Om Shanti, Namastê, eu sou o Afonso, instrutor de Yoga, e estou aqui hoje no YouTube trazendo para você a segunda aula do nosso curso de Yoga. Então, às vezes a gente pensa que praticar Yoga é fazer posturas, fazer exercícios, fazer pranayamas. Hoje é a nossa aula número 2 desse curso. Na primeira aula nós já aprendemos que praticar exercícios, fazer yoga no sentido de fazer asanas com o professor Afonso guiando também é yoga, mas yoga não é só isso. Se você assistiu a nossa aula 1, você aprendeu que yoga é uma filosofia de 8 passos. Nós praticamos 7 passos para chegar no 8º passo. Nós aprendemos na aula número 1 que yoga não é para tirar dor na coluna, não é para retirar depressão, nada disso. Isso tudo que a gente vê são benefícios que a gente vai colhendo na nossa vida, benefícios que a gente acaba alcançando à medida que a gente vai praticando, que a gente vai desenvolvendo o yoga na nossa vida. Mas a gente está aqui para aprender, então, como aplicar a filosofia do yoga e aprender, afinal de contas, quais são esses 8 passos e como aplicá-los na nossa vida. Na aula 1, eu comecei a explicar resumidamente cada um deles e a partir de hoje eu vou falar sobre cada um, fazendo você pensar um pouquinho, fazendo você raciocinar um pouquinho sobre a pergunta que eu fiz na primeira aula. Será que você está praticando yoga mesmo? Ou será que você está aí simplesmente fazendo alguns exercícios, fazendo umas posturas, imitando uma cobra, imitando um pombo, imitando um cadáver, imitando uma árvore e não está praticando yoga? Olha, que eu vejo isso muito, 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 muito. Na primeira aula, então, nós falamos um pouquinho sobre os 8 passos e se você lembrar, eu falei sobre o primeiro passo, chamado Yama. Yama é a maneira como você deveria se comportar com os outros, a forma como você deveria se comportar com o mundo exterior. E a filosofia do yoga divide yamas em 5 partes. Então, a maneira como você deveria comportar com os outros, a maneira como você deveria comportar com o mundo exterior é dividida em 5 partes. São 5 ensinamentos que você deve cultivar na sua vida e nós vamos falar sobre cada um deles. É muito importante, gente, até antes de falar sobre o primeiro yama, é muito importante a gente relembrar que os exercícios posturais, os exercícios de respiração do Hatha Yoga, eles são excelentes ferramentas, sim, para você ter uma boa saúde, mas não são apenas as ferramentas do yoga. Quando você pratica corretamente os asanas, né, e eles são extremamente úteis para a nossa saúde, os pranayamas são muito poderosos, eles realmente vão nos ajudar a recuperar a nossa saúde física, a recuperar a nossa saúde mental, estabilizar a vitalidade, a saúde do nosso corpo e até mesmo trabalha com o nosso corpo emocional, harmonizando as nossas emoções, fortalecendo a nossa mente. E o verdadeiro poder do yoga, ele na verdade só vem, você só alcança esse poder do yoga quando você coloca os 8 passos no seu dia a dia. Para isso, você vai e precisa abordar o yoga como um estilo de vida ou como um caminho espiritual. Você tem um caminho espiritual? Eu, durante muitos anos, para quem não sabe, eu morei em um seminário. Então, lá no seminário tinha uma disciplina que a gente tinha que seguir. A gente acordava de manhã bem cedinho, com uma música católica, e aí tocava um sininho, uma pessoa era responsável por tocar, então a gente tinha um tempo para arrumar a nossa cama. Os quartos eram coletivos, então cada um arrumava a sua cama, cada seminarista, né? Depois tocava o sininho de novo e a gente tinha que ir para o banheiro, escovar os dentes, lavar o rosto, e aí tocava outro sino, e quando o sino tocava você deveria descer e assistir uma missa em jejum, fazer a oração do breviário e assistir a missa. Depois tocava o sino e saíamos todos em silêncio para tomar o café da manhã. Cada semana um servia o café para o outro. Depois tocava o sino, a gente tinha que trocar de roupa para estudar. Então, assim, um caminho espiritual, eu estou contando um pouquinho para vocês do caminho espiritual que eu pude experienciar na minha adolescência. Se observar que existe uma disciplina. E aí eu coloco mais uma pergunta para você. Você tem um caminho espiritual? Ou você procura Deus quando você está precisando? Tem gente que procura Deus em 2 momentos da vida, quando está muito feliz ou quando está muito triste, precisando. E
Que bom que quando está feliz procura, porque tem gente que realmente só se lembra quando está precisando de alguma coisa, quando se sente mal. Então, assim, o yoga, ele só realmente vai poder liberar para você o poder verdadeiro que ele tem para te oferecer quando você adotar o yoga como estilo de vida, adotar o yoga como um caminho espiritual. Porque o yoga, ele é uma forma de vida consciente. É uma filosofia de vida que vai ajudar você a ser mais consciente no seu dia a dia. O yoga, esses 8 passos que a gente aprende, que a gente está aprendendo nesse curso aqui, ele tem tudo o que você precisa para ele transformar o seu dia, para ele transformar a sua vida. Então, o primeiro yama, o primeiro ensinamento, lembrando que o primeiro passo do yoga é yama, a maneira de comportar com os outros. E desculpa se eu estiver sendo repetitivo, eu vou repetir pra caramba, que é para você fixar mesmo, tá? Então, o primeiro passo é como você deveria comportar com o mundo exterior, é praticando ahimsa. E às vezes quando a gente coloca as palavras assim em sânscrito, igual coloca yamas, eu não sei o que é, já desisto. Não. Então, yamas é a maneira de você se comportar no mundo exterior. A ahimsa é o primeiro yama. Então, são 5 yamas, o primeiro é a ahimsa, não violência. E aí a gente já tem que parar para pensar mesmo assim, mas se eu olhar para a minha vida, eu não pratico a violência. Eu sou uma pessoa até bem indefesa, sou fraco, sou magrinho, mas será que é só a violência física? E essa é a questão. Não adianta você praticar asanas, praticar posturas e sair do seu tapetinho de yoga e praticar a violência fora do tapete. A ideia de você construir um caminho espiritual é colocar em prática os ensinamentos. Então agora eu já começo a pedir para você pensar comigo. Você é uma pessoa violenta? Você pratica violência contra os outros? Você vai começar a perceber, à medida que esse curso for acontecendo aqui, que eu falo sobre esses ensinamentos durante a prática. Já viu quando você está fazendo asana que eu falo assim, vai até o seu limite, toma cuidado para você não se machucar numa postura, por exemplo. Se a sua cabeça não encosta no joelho ou não encosta no chão, não tem problema, vá até onde dá. Você escuta eu falando isso? Ou seja, ali eu estou pedindo para você respeitar o seu limite. Porque quando você respeita o seu limite, você não se machuca. E o mesmo acontece nos nossos relacionamentos. Cada pessoa tem o seu limite no dia a dia. Cada ser, não só as pessoas, cada ser tem o seu limite. E será que eu respeito o limite do outro? Porque quando a gente respeita o limite do outro, é mais difícil que a gente se machuque e que machuque o outro também. Então a gente precisa pensar nessa não violência no nosso dia a dia. E uma coisa muito curiosa, pensar na não violência em cima do tapete, na hora das posturas, mas pensar na não violência no dia a dia, no ahimsa no dia a dia. Uma coisa que a gente precisa pensar é que essa prática da não violência, ela vem, ou na verdade ela deveria vir muitas vezes no nosso dia a dia. A gente precisa pensar de que maneira eu posso ser um ser violento. Porque o ahimsa não é só ser violento de forma física, conforme eu já falei aqui. Você se torna violento quando você pensa mal do outro. O ahimsa é você não ser violento em atos, palavras e pensamentos. E quantas vezes a gente não pensa mal do outro? Você quer ver só? Eu não sei em quem você torce na política, por exemplo, mas olha, eu tenho certeza que do lado que você não torce, você pensa mal do outro. Pois é. Então a gente vai observando que a gente tem muitas oportunidades para trabalhar a não violência no nosso dia a dia e assim colocar o yoga de fato como um caminho espiritual. Quanto mais sensível você vai se tornando em relação ao efeito que você tem sobre os outros, eu digo, as pessoas que trabalham com você, sua família, os animaizinhos que acompanham você no dia a dia, as plantinhas, mais você precisa estar atento, mais você precisa estar atenta para que você realmente não pratique a violência com os outros seres. E aí eu te pergunto então, como é que você pratica essa não violência na sua vida? A não violência é uma virtude que você precisa cultivar. Talvez a gente pense mesmo,
mas eu sou uma pessoa inofensiva mesmo, eu não ofendo ninguém fisicamente, eu não falo palavrão, eu não ofendo ninguém verbalmente. Mas será que você faz uma fofoca? Você entende onde que está a rinça? Dá para entender a não violência? Fazer uma fofoca, falar mal do outro é não praticar yoga. Olha que interessante, assim. A gente vai entendendo que os yamas são as condutas morais, é um código moral do yogi, né? Nem a fofoca espiritual não é válida, tá? Se você faz fofoca, tem uns amigos de yoga que falam, tem uma fofoca espiritual, vou te contar. Não, 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 não vale. E será que você faz uma fofoca, por exemplo? Será que você tem algum sentimento negativo em relação a um vizinho, a um tio, a uma tia, a um ex-amor? Isso também é praticar violência, o pensamento. Ou um motorista, por exemplo, que é meio imprudente, te corta de qualquer maneira, ou que rouba sua vaga no estacionamento. Como é que você reage? Você tem um pensamento negativo? Você é uma pessoa violenta? A rinça, a não violência, não pode ser simplesmente a gente não fazer algumas ações, não ter um discurso nocivo, não ter um pensamento negativo sobre os outros, mas a não violência a gente precisa pensá-la como fazer produtivamente o que é apropriado num dado momento para evitar uma dor desnecessária nos outros. Então a gente precisa pensar no que a gente não faz e o que a gente poderia fazer para evitar a dor nas outras pessoas. Você sabia que até omitir um sorriso, omitir uma palavra gentil pode ser um ato violento? Talvez a pessoa está esperando aquele sorriso, ela está precisando de uma palavra gentil. É uma forma de dano, é uma forma de cometer um ato violento. É interessante a gente pensar isso, né? Agora, a gente também precisa pensar que a gente não pode se culpar, porque se a gente está aprendendo sobre isso agora, a gente precisa estar mais atentos. Às vezes, a gente passa por situações meio complexas, e aí entra, por exemplo, a questão, sei lá, do pernilongo. O Osho, o guru, ele fala o seguinte, ele fala que você não deve matar nenhum animal, exceto o pernilongo, porque o pernilongo são pessoas que tentaram meditar em outras vidas, não conseguiram meditar na outra vida e aí vieram incomodar agora quem está meditando, quem está tentando meditar. Então você canta o mantra e mata e está tudo certo. É uma brincadeira, né, gente? Mas a gente precisa parar para pensar sobre isso. O que tem no seu prato de comida? Você pratica a não violência no seu prato? Nas suas escolhas alimentares? Aí pega no calcanhar, né? Pois é, são coisas que a gente realmente precisa pensar. Se tem, por exemplo, uma barata dentro da sua casa, o que você faz com essa barata? Você vai matar? Você entende isso? Mas a gente precisa deixar muito claro que nós, seres humanos, mesmo que a gente não queira, a gente precisa ser inteligente e entender que a gente prejudica. Mesmo a gente mata outros seres, por exemplo, a gente tem milhões de micro-organismos na nossa comida, no nosso corpo, que abre mão das suas vidas para a gente viver, para a gente ficar saudável, né? Já ouviu falar em desbiose? Eu tenho estudado muito isso na graduação de nutrição. Tem a desbiose intestinal, que é quando você não está com as bactérias boas no intestino. Você tem que alimentar aquelas bactériazinhas para o seu intestino funcionar bem e para a sua barriga não crescer, você não ficar barriguda, não ficar barrigudo. Sabia que tem desbiose bucal? E que se você pega esses produtos de higiene bucal, esses azuis, vermelhos, verdes que você acha em farmácia, que arde pra caramba, à base de álcool, que às vezes a gente nem consegue ficar com ele muito tempo dentro da boca, né? Esses coloridos assim, aquilo ali mata as bactérias da boca. As bactérias que causam cáries, que causam tártaro, que causam halitose, o mau hálito. E como é que eu vou fazer para não usar? Bom,
Isso aí a gente pode aprender em outro momento na Ayurveda, a gente pode fazer bochechas com chá, mas isso é outro assunto. É só para a gente entender que existe toda uma teia na vida e que a gente não pode se culpar também, porque tem coisas que a gente pode fazer escolhas, mas outras coisas não há. No nosso prato de comida, por exemplo, há escolha. A gente pode escolher comer carne ou não comer carne. Mas em algumas outras coisas, como ser humano, não há escolha. E aí como é que fica a questão da não violência? Então, assim, como um exercício, eu gostaria que você pensasse um pouquinho em algumas questões, porque talvez você não é violento com você em cima do tapete, por exemplo, mas você sai e você se torna violento com você no seu dia a dia. Então pensa nessas questões. Por exemplo, coisas muito simples, não precisa complicar. Quantas vezes hoje você falou de um modo grosseiro? Com qualquer pessoa, ou com você mesmo, ou até com um animalzinho que convive com você. Qual foi a última vez que você matou uma aranha inofensiva, ao invés de deixar ela em paz, ou simplesmente tirar ela do lugar que ela está e que estava te incomodando e soltar em outro lugar? Os seus pensamentos sobre as coisas, sobre as pessoas, geralmente eles são pessimistas ou até muito otimistas, espera muito do outro, ou simplesmente são pensamentos realistas. Dificilmente a gente fica na realidade, né? A gente espera mais ou menos. E quando você tem que corrigir o comportamento de alguém, por exemplo, você apenas critica essa pessoa? Então são coisas, às vezes a gente vai ficar pensando, então quer dizer que para ser yogi eu tenho que ter uma dieta vegana. Cara, não é por aí. É claro que seria maravilhoso, mas quando eu fiz o meu primeiro curso de formação como yoga, eu ainda comia carne. E aí eu lembro que no primeiro dia do curso, o meu professor, que é um monge indiano muito querido, ele levou a turma para almoçar num restaurante chamado Bionatural. Tinha comida natural, mas também tinha carne. Eu achava naquela época que a carne era importante para mim, então o que eu fiz? Eu coloquei um pedaço de carne, escondi ela debaixo do arroz. Eu falei, eu vou comer ela aqui, porque senão eu vou ficar com fome, eu estou em outra cidade, eu tenho o dia inteiro de curso, depois eu vou voltar para casa só na segunda-feira, ainda é sábado, eu não posso ficar com fome, então eu escondi a carne debaixo do arroz. E na época eu achava que era uma falta de sorte, mas hoje eu vejo que é sorte, eu me sentei e o monge veio e sentou do meu lado. Eu pensei, pronto, agora eu não vou poder comer o arroz, porque senão ele vai ver a carne aqui, mas ele já tinha visto. Esperto como ele sentou do meu lado e ele falou assim, você come carne. E aí eu falei, como? E ele falou assim, tá bom, você não precisa, Afonso, parar de comer carne porque eu vou falar que isso não é legal para você. Você vai parar quando você sentir que isso não te faz bem. E aí foi um caminho gradual que eu tive de realmente abandonar a carne e nunca mais comer. Mas às vezes a gente fala assim, então quer dizer que eu já posso abandonar o yoga no primeiro ensinamento, porque se o ahimsa é não violência, eu como carne, eu não dou conta de não comer. Não, 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 não. Não deixa sua mente utilizar desculpas para você abandonar o seu caminho espiritual. Pense nas coisas simples que eu acabei de falar. Você é uma pessoa que critica o outro, como quando você quer chamar a atenção dele, por exemplo. Ou você encoraja a pessoa a mudar. Você tem pensamentos muito pessimistas sobre os outros, sobre a situação da vida, sobre a política, sobre a Copa. Você tem pensamentos pessimistas ou realistas? Quando foi que você matou uma barata que não estava nem te olhando, sendo que você podia simplesmente mudar ela de lugar? Quantas vezes você fala de modo grosseiro? Você entende? Talvez hoje você não é vegano, e eu vou adorar se você for, mas talvez hoje você não é. Mas tem outras coisas que você pode ir criando, mudando na sua vida. O yoga é um caminho espiritual. Então a gente precisa realmente pensar bem nas escolhas que a gente faz, no cuidado que a gente toma com os outros, com as plantinhas, com os animaizinhos, com as pessoas que convivem com a gente. Mas a não violência também
com a gente mesmo. As escrituras do yoga falam que uma pessoa que pratica ahimsa, ela é cercada por uma aura de paz tão grande que até mesmo as feras mais selvagens são domadas. Olha que interessante isso. Uma vez eu estava em Rishikesh, num hotel, e aí à tarde, minto, eu não estava no hotel, era quando eu estava no ashram. O ashram perto do rio Ganges, do lado direito, assim. E o ashram é caminho espiritual, né? Eu lembrei muito da época que eu morava no seminário, porque cada hora tem uma atividade para fazer, para ensinar a gente a ter disciplina, né? E aí depois do almoço você tem um tempo livre. E nesse tempo livre você pode realmente sair de bicicleta, você pode não fazer nada, você pode meditar, você pode cochilar, ler um livro. E eu gostava de sair para dar umas voltinhas na rua, arrastar o sari no mercado, né? Para conhecer um pouquinho mais da Índia. Eram 2 horinhas assim que eu tinha livre. E eu gostava de sair para comer uma coisinha, molhar meu pé na água gelada do Ganges. E aí lá tinha um recado no ashram, na parede assim. Quando você for sair para passear, tome cuidado. Ao sair sozinho, você pode encontrar cobras, tigres ou elefantes loucos. E aí eu fico pensando nessa escritura que diz que a pessoa que pratica a não violência, ela é cercada por uma aura de paz, que até mesmo as feras mais selvagens são domadas. Olha o poder da não violência. Então, a partir dessa mini aula aqui sobre a não violência, sobre o primeiro yama, eu não quero que você saia dessa aula com culpa, por exemplo, se você é uma pessoa que ainda come carne, se você ainda é uma pessoa que gosta de uma fofoquinha. Eu não quero que você saia dessa aula se sentindo culpado, sabe? É o contrário. O yoga é um caminho espiritual, é um caminho. No caminho você vai reconhecendo a situação. Você pode até sentir um pequeno remorso, mas eu gostaria que você saísse dessa aula, desse curso, decidida, decidido a se comportar de forma diferente. E também de mudar ativamente o seu comportamento mental, verbal e físico. Ahimsa, a não violência. Mental, eu não penso mal de ninguém. Verbal, eu não falo mal de nada nem ninguém e as minhas palavras não são rudes. E físico, eu não agrido ninguém, os outros eu não me agrido. Agora você vai começar a compreender, quando eu falo que virar de cabeça para baixo, colocar o pé atrás da cabeça é mais fácil do que aplicar os 8 passos. Pode não ser fácil, mas é possível. Basta que você reconheça cada situação no seu dia a dia. Começa com isso. Não seja violenta, não seja violento. Cultive a paz. Eu espero que você esteja gostando desse nosso curso. Em breve eu trago aqui a nossa 3ª aula e eu ficaria muito feliz se você curtisse esse vídeo e deixasse um comentário aqui para mim, se você está gostando. Porque geralmente você tem aulas comigo aqui, aulas de posturas, né? Que eu já expliquei que fazem muito bem para o corpo físico. Mas eu quero ser o seu professor e eu quero te ensinar um caminho espiritual, que é o que yoga se propõe. Obrigado pela sua presença. Estou esperando o seu comentário. Eu tenho um canal no Telegram. Se você quiser participar desse canal, onde tem muito conteúdo, é um canal interativo, onde você pode mandar mensagem e eu leio as suas mensagens também. Fique bem. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Nos encontramos na 3ª aula desse nosso curso. Om Shanti. Namastê.